Olá a todos! Hoje vamos comentar um artigo que trata de um assunto extremamente palpitante na cardiologia. É um assunto antigo, mas absolutamente atual, porque trata de uma dúvida latente que todos nós temos quando nos defrontamos com um paciente coronariopata, que seria manter esse paciente em tratamento clínico exclusivo, submeter esse paciente a uma cirurgia de revascularização miocárdica ou uma intervenção coronariana percutânea. Estou falando, é claro, do estudo MAS2, um estudo realizado por pesquisadores do Instituto do Coração. E para a gente entender um pouco melhor esse estudo, façamos uma breve contextualização histórica para a gente conseguir capturar o cenário no qual o estudo estava inserido. Então, naquela época, década de 70 e 80, tinha alguns estudos comparando cirurgia versus o tratamento clínico, como o clássico estudo CAS, o VA, o europeu, onde em subanálises mostrou um benefício da cirurgia para pacientes com lesão de tronco e pacientes com disfunção ventricular grave. Tinha alguns estudos, como o estudo ACME, comparando a intervenção percutânea versus tratamento clínico, onde mostrou um benefício em taxa de reintervenção para o paciente que tinha sido submetido à intervenção percutânea. E tinha alguns estudos, como o estudo RITA, comparando a intervenção percutânea versus a cirurgia. Mas ainda não existia nenhum estudo que comparava as três estratégias: cirurgia versus percutâneo versus tratamento clínico. E é nesse escopo que surge o MAS2. O artigo foi publicado na revista Circulation em 2010 e tinha como objetivo comparar as três estratégias num paciente com DAC, triarterial, angina estável, sem disfunção ventricular. Quanto à metodologia do estudo, foi um estudo randomizado, prospectivo, aberto, unicêntrico, realizado no INCOR, e todas as análises foram feitas de acordo com o princípio Intention to Treat. O tempo médio de segmento desses pacientes foi de 11,4 anos e o N foi de 611 pacientes. Lembrando que todos os pacientes selecionados eram candidatos às três estratégias de intervenção propostas pelo estudo. Objetivamente, os critérios de inclusão foram pacientes que tinham padrão angiográfico multiarterial com lesões acima de 70% proximais, pacientes que tinham angina CSS 2 ou 3, ou que tinham documentação de isquemia por alguma prova de estresse. Os principais critérios de exclusão foram pacientes que tinham lesão de tronco, pacientes com padrão uniarterial, pacientes com disfunção ventricular grave com fração de ejeção menor que 40, ou pacientes que já haviam sido submetidos a algum procedimento, seja ele cirúrgico ou intervenção percutânea. Então, os pacientes foram randomizados. 203 pacientes para o tratamento clínico exclusivo, que na época era contemplado por AS, estatina, beta-bloqueador, IECA, nitrato e bloqueador do canal de cálcio. 205 pacientes foram selecionados para a intervenção percutânea e 203 pacientes foram selecionados para o tratamento cirúrgico. E quem eram esses pacientes? Qual era o perfil desses pacientes? A maioria tinha por volta de 60 anos de idade, 30% dos pacientes eram diabéticos, entre 30% e 40% dos pacientes já haviam tido um infarto prévio e a fração de ejeção média desses pacientes ficava em torno de 68%. E quanto aos resultados? A gente tem como desfecho primário o desfecho combinado de mortalidade por todas as causas, infarto com supra de ST e angina com necessidade de reintervenção. E como a gente pode ver nessas curvas, o que a gente tem é um benefício nítido da cirurgia quando comparado ao tratamento clínico e à intervenção percutânea. Mas vejam bem, esse benefício se deu sobretudo por conta da angina com necessidade de reintervenção, o que é uma coisa que a gente já esperava, porque a chance de um paciente ter angina com necessidade de intervenção quando ele é mantido só em tratamento clínico ou quando ele é feito só em intervenção percutânea é muito maior do que no paciente que é feita uma cirurgia onde eu consigo possibilitar para esse doente uma maior chance de uma revascularização completa. Então, o benefício do desfecho primário acontece principalmente às custas da angina com necessidade de reintervenção. Quando a gente fala em desfechos secundários, a gente tem a avaliação isolada de cada um desses componentes e a gente percebe que tem diferença estatística em mortalidade de etiologia cardíaca, a gente percebe que a diferença é gritante quando se fala em angina com necessidade de reintervenção, mas quando a gente fala em mortalidade geral, a gente percebe que
manter um paciente com DAC triarterial, angina estável, sem disfunção ventricular, em tratamento clínico, ou cirurgia, ou intervenção percutânea, não fez diferença. A mortalidade geral em todos os pacientes não teve diferença estatística nesse estudo. Então, o que a gente pode concluir desse estudo? É que, no segmento de 10 anos de pacientes multiarteriais com angina estável sem disfunção ventricular, a cirurgia foi superior ao tratamento clínico e à intervenção percutânea para angina com necessidade de reintervenção, para morte de causas cardíacas, mas não fez diferença quanto à mortalidade por todas as causas.